Você não precisa ter R$ 1 milhão para viver de renda. Eu sei que essa quantia, R$ 1 milhão, virou quase que um número mágico na cabeça das pessoas e, de fato, é um grande marco a se alcançar, mas eu vim aqui para te dizer que talvez você não precise dessa grana toda para viver de renda. Hoje eu vou te mostrar com cálculos reais e exemplos práticos quanto você realmente precisa investir para viver sossegado apenas com a renda dos seus investimentos. E já vou te adiantar que talvez esse valor seja bem menor do que você imagina. Mas vamos lá, só para garantir que está todo mundo na mesma página, viver de renda é quando você acumula uma quantia de dinheiro suficiente para que apenas com o rendimento daquele dinheiro você consiga custear sua qualidade de vida. Então, viver de renda nada mais é do que bancar o teu padrão de vida só com o rendimento dos investimentos, sem precisar gastar o patrimônio. Ou, como eu gosto de chamar, viver de renda é quando você se banca apenas com os investimentos. E o erro que muita gente acaba caindo é acreditar que só milionário consegue alcançar essa tranquilidade financeira. E a verdade mesmo é que cada pessoa vai precisar de um valor específico. Então, não necessariamente você precisa de R$ 1 milhão. Na verdade, vai depender do quanto você deseja receber por mês. Então, eu preciso de um valor, você precisa de outro, teu vizinho, tua mãe, teu pai, cada um precisa de um valor específico. E eu já vou calcular aqui contigo quanto você precisa investir para poder viver da renda dos investimentos. Mas antes, eu acho importante destacar sobre os 3 níveis de viver de renda. O nível 1 é quando você consegue, com a renda dos seus investimentos, cobrir o seu custo essencial. Então, é o mínimo que você precisa para pagar as suas contas do mês. Moradia, alimentação, transporte, água, luz. Então, aqui a gente está falando de fato só dos gastos essenciais, sem nenhum supérfluo. É o valor mínimo necessário para você viver bem com o mínimo de conforto. Também não é aquela quantia para você viver num aperto passando necessidade. É um equilíbrio ali entre o conforto e a liberdade. Porque às vezes você não quer nem parar de trabalhar. Às vezes é só reduzir a carga horária, não ter que trabalhar de final de semana, ou sei lá, poder trabalhar só 2 ou 3 vezes por semana. Então, no primeiro nível, a gente está falando aqui de fato só para cobrir o teu custo essencial. Agora, no segundo nível, a gente está falando de você ter uma qualidade de vida. Então, depois de garantir o essencial, aí você começa a adicionar um pouco de conforto, como lazer, viagens ou comprar alguma coisa que vai te proporcionar um bem-estar. Então, aqui você já projeta um valor que vai te permitir mais tranquilidade e conforto, porém sem exagero. Então, vamos colocar números aqui para ficar mais fácil, né? Se no primeiro nível, talvez, você estiver falando aqui de uns 2, 3 mil reais, talvez no nível 2 você precise de uns 4, 5 mil. É mais ou menos isso, de forma gradual. Aí no terceiro nível, a gente está falando aqui do teu lifestyle ideal. Então, nesse nível, de fato, é o momento ali de você viver a vida dos sonhos. Viagem internacional, carro novo, experiência de alto padrão. Aqui, de fato, seria o patamar mais elevado e a renda mais alta. Porém, o que você precisa entender é que quanto menor for o seu custo de vida, menos dinheiro você vai precisar acumular. Então, eu acho importante trazer aqui esses níveis, porque eu sei que a maioria de vocês nem está visualizando ali chegar no nível 3. A maioria de vocês só quer ter ali uma vida sossegada, tranquila e confortável com a família. E às vezes não é nem parar de trabalhar 100%, mas ter mais tempo para curtir a família, aproveitar os filhos. Porque a gente sabe, né, que a correria maluca ali do dia a dia acaba deixando a gente por muitas vezes sem tempo. E aí quando você tem essa garantia que todo mês está pingando ali uma renda suficiente para cobrir ali as tuas contas, conseguir pagar uma água, luz, uma alimentação, uma moradia, isso já traz bastante sossego. Mas enfim, vamos agora aprender a calcular quanto de fato tu precisa ter investido para poder viver apenas com a renda dos teus investimentos. E logo em seguida eu vou te mostrar aqui um ponto bem importante que muita gente acaba deixando de fora, mas é extremamente importante para você calcular isso aqui de forma que não vá te atrapalhar no futuro. Mas vamos lá, para você descobrir quanto precisa investir para viver apenas com a renda dos investimentos, você só precisa de 2 coisas. A primeira é listar todos os seus custos mensais. Então pega um papel e caneta aí e vai listando
todas as suas contas que você precisa pagar no mês. Água, luz, telefone, internet, academia. Lista todos os seus gastos no papel. Não inventa de fazer cálculo mental não, porque vocês sempre erram. Essa semana, inclusive, eu estava fazendo aqui um atendimento com um mentorado que ele não tinha o hábito de anotar os seus gastos. E aí eu perguntei, fulano, quanto que tu acha mais ou menos que tu gasta em média para passar o mês? Ele falou, mais ou menos tanto. Aí a gente foi fazer o exercício de anotar tudinho no papel e no final deu uma diferença de nada mais, nada menos do que R$ 1.000 a mais. Então, às vezes, tu não sabe para onde teu dinheiro tá indo, mas também tá fazendo cálculo mental, não funciona, não dá certo. Aí anota aí tudinho para tu entender quanto de fato tu precisa para passar o mês, tá? E aí o segundo passo, depois que tu descobrir o teu custo mensal, é multiplicar ele por 12, porque a gente precisa do valor anual e dividir isso pela rentabilidade esperada nos teus investimentos. Imagina aí uma pessoa que precisa de R$ 2.000 para passar o mês. Essa pessoa já tem casa própria, não tem muitas despesas, às vezes até mora no interior e com R$ 2.000 já consegue ter ali uma boa qualidade de vida. Aí a gente vai pegar 2.000, que é o quanto ela gasta no mês, multiplicar por 12, vai dar R$ 24.000 e vai dividir pela rentabilidade esperada dos investimentos. Se a gente colocar aqui mais ou menos 10 a 12% de rentabilidade, que é bem conservador, a gente está falando que com 10% de rentabilidade, você precisaria de 240 mil. Ou seja, bem menos do que o 1 milhão que tu pensava anteriormente. E aí, se tu se dedicar aos investimentos e estudar e conseguir uma rentabilidade ali de 12% ao ano, a gente está falando que o valor é ainda menor, de apenas R$ 200.000. Mas bora pegar aqui um outro exemplo para vocês não começarem a me xingar aí, dizendo que ninguém consegue viver com R$ 12.000 no Brasil. Vamos pegar aqui uma coisa mais real, de R$ 5.000. Eu acho que já é um padrão mais ok. Aí R$ 5.000 vezes 12 dá um total de 60 mil no ano, dividido por 12% de rentabilidade, a gente chega a R$ 500.000, 500 mil, que é muita grana sim, mas é bem menos do que o 1 milhão que talvez tu tinha isso fixado na tua cabeça. E convenhamos, né, R$ 5.000 já dá para você viver ali minimamente bem na maioria das cidades aí do Brasil. Claro que não vai ser uma vida de luxo, mas dependendo aí do teu patamar de vida, se você já tiver ali uma família estruturada, os filhos já tudo criado, casa quitada, eu acho que sim, já é uma boa grana interessante. Mas olha só, eu já vou te passar 2 dicas aqui sobre como você pode chegar na sua meta de patrimônio sem precisar juntar todo esse dinheiro. Então, sei lá, se tua meta é 500 mil, talvez tu só precise de 470. Se tua meta é 300, talvez 285 já dá. Mas antes, tu precisa levar em consideração um ponto muito importante que eu vejo muita gente passar batido, que é justamente a diferença entre rentabilidade nominal e rentabilidade real. Rentabilidade nominal nada mais é do que aquela que tu vai conseguir ali de fato nos teus investimentos. Então, por exemplo, hoje a nossa taxa básica de juros está batendo 15% ao ano. Só que a gente sabe que isso aqui não vai se manter para sempre, mas esse nem é o ponto. O ponto principal é que a gente precisa descontar a inflação da rentabilidade. Então, a conta que você precisa fazer é descontar a inflação da rentabilidade dos seus investimentos. Aí sim, de fato, tu vai ter uma conta coerente que se traduz com a realidade. Porque de nada adianta tu acumular uma quantia todo mês e vivendo apenas com os rendimentos, mas o patrimônio em si não se valorizar. E aí, no final das contas, tu vai estar depreciando o teu patrimônio e destruindo o teu sonho de viver de renda. Porque os R$ 5.000 que tu vive hoje e consegue pagar bem as tuas contas, daqui a 5 anos, tu vai precisar de bem mais que isso. Então, uma conta mais realista a se fazer é descontar a inflação da rentabilidade dos investimentos. E aí eu peguei aqui a inflação média dos últimos 15 anos, eu até me assustei um pouco, mas de fato o Brasil é um país que tem inflação bem elevada. E nos últimos 15 anos a inflação média ficou em 10%, ou seja, a gente tem que calcular um rendimento real acima da inflação. Aí para trazer uma média aqui de rentabilidade, você pode calcular aí uns 7 a 5%. Eu acho que é um parâmetro legal e mais realista para você fazer sua conta. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de R$ 2.000 por mês para viver, vezes 12, dividido por 7% de rentabilidade anual, a gente está falando aqui mais ou menos de um patrimônio de R$ 343.000. Já uma pessoa que precisa de 5 mil por mês, dividido por uma rentabilidade de 7% ao ano, a gente está falando de um pouco mais de 850 mil. Então agora sim a gente está falando de uma grana um pouquinho maior, mas é algo muito mais sustentável, né? Onde tu vai conseguir todos os meses viver com o rendimento dos teus investimentos, mas sem depreciar o teu patrimônio. O que na minha opinião é o mais importante, senão em algum momento
momento vai acabar a renda. Mas enfim, para a gente fechar aqui, eu quero te passar 2 pontos para te animar. Eu não quero que isso aqui jamais te desanime. E o primeiro ponto que eu quero que você leve em conta é justamente a valorização dos investimentos. Então, quando você vai fazer as suas projeções, você coloca ali uma taxa de rentabilidade anual. Então, sei lá, nos fundos imobiliários, tu consegue ali um dividendo de 8 a 12%, mas a gente tem que levar em conta a valorização dos ativos, principalmente, por exemplo, nas ações. E aí, às vezes, tu precisa de 600 mil reais, porém, tu não investiu de fato todo aquele valor, toda aquela grana. Tu foi investindo, os juros compostos foi agindo, a valorização dos teus ativos foi exponencializando a coisa e, de fato, saiu bem menos do teu bolso do que os 600 mil. E o segundo ponto, principalmente para quem investe em ações e fundos imobiliários visando renda passiva, é justamente um conceito que talvez alguns ainda não conheçam, que é chamado de Dividend Yield on Cost. Então já tem um vídeo aqui no canal só explicando sobre isso, não vou entrar em detalhes aqui, mas só te explicando a lógica é que quanto mais barato você paga pelo ativo, geralmente maior tende a ser o teu Dividend Yield, teu retorno sobre o valor investido. Então é muito importante você não só investir de forma aleatória, pegando uma dica, copiando e colando. É importante que você invista de forma eficiente e comprando nos momentos certos. Porque quanto mais caro você pagar no ativo, menor vai ser o teu retorno. E a gente precisa de um retorno bom para garantir chegar na meta mais rápido. Mas enfim, se tu precisa de ajuda com isso, para montar a tua carteira de investimentos, com estratégia, definindo a meta de aporte, sabendo a alocação, onde vai aportar todo mês certinho, eu posso te ajudar com isso através da minha mentoria financeira individual. Eu vou pegar na tua mão junto contigo para a gente montar a tua carteira de investimentos visando esse objetivo que é viver de renda ou, como eu gosto de chamar, se bancar através dos investimentos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, preenche certinho que eu vou te chamar para a gente conversar. Mas enfim, se tu acha que R$ 1.000 de renda passiva todo mês na tua conta iria te ajudar de alguma forma, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu separei para você.